Eu sou irrefutável. Na gramática, ninguém me refuta. Ninguém. Eu sou irrefutável. A gente quer. A gente quer. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Atafona. Eu estou gravando esse vídeo aqui em continuação ao vídeo de sexta-feira, dia 3. E vocês devem estar achando aí curioso, né? O título do vídeo, né? Depois de 4 dias, o cadáver cheira mal. E vocês vão entender o porquê. Bom, antes eu quero explicar o seguinte. Vocês só verão a minha imagem aqui, ó, se mexendo e falando nesse primeiro quadro. Porque eu ainda não tenho condições de fazer um vídeo de muita qualidade aqui, mas eu recebi um donativo de um irmão para comprar um computador e, se Jeová permitir, para o ano que vem terá uma coisa muito mais bem elaborada. Mas para hoje, como eu preciso de uma certa velocidade, vocês verão a sequência do vídeo da seguinte maneira. Vai entrar uma imagem quando eu estiver falando e apenas o meu áudio. Assim como vai entrar a imagem de uma outra pessoa e vai entrar o áudio dessa pessoa e eu vou fazer alguns comentários. Bom, eu fiz aquele vídeo aceitando debater com o professor Euler Lopes, que eu carinhosamente chamei de Martinho Lutero da tradução, que ele quer reformar tudo, tem um monte errado e ele é o bambambam. E até agora ele não respondeu. Então já se passaram 4 dias. E como Marta falou lá em... Acho que foi Marta, eu sempre confundo Marta e Maria, mas eu acho que foi Marta. Em João 11:39, quando Jesus mandou tirar a pedra do túmulo de Lázaro, ela falou assim: Senhor, já faz 4 dias, já deve estar cheirando mal. Então o meu vídeo já tem 4 dias postado, sexta, sábado, domingo e segunda. Então, como o cadáver não se manifestou, então já está cheirando mal. E como eu não gosto de coisa podre, então estou gravando este vídeo aqui com alguns áudios lá do Martinho Lutero que chegaram para mim via WhatsApp. E aí nós vamos ver como o cara treme. Só pelos áudios eu senti o cheiro da cueca cheia. E depois pode fazer o que quiser, gravar o áudio que quiser, gravar o vídeo que quiser, que eu não estou nem aí. Então vocês vão seguir agora apenas com a minha voz e vocês vão entender a necessidade e o porquê deste vídeo que está sendo veiculado hoje na terça-feira aqui no Arena Apologética, tá bom? Um abraço para vocês. Bom, pessoal, então vamos lá. Seguindo aquilo que eu tinha dito quando apareceu a minha imagem, esse vídeo aqui é um complemento do vídeo que eu postei na sexta-feira, que o Arena Apologética postou para mim na sexta-feira, que tem o título Respondendo ao Martinho Lutero Brasileiro. Por quê? Porque o professor Euler Lopes, ele fez um desafio, e aí eu mostro lá neste vídeo. Quem não viu, entre no Arena Apologética e veja, por favor, para que vocês entendam o motivo disso tudo. E eu mostrei lá que ele postou um áudio no WhatsApp dizendo que apresentaria 10 textos que a tradução do Novo Mundo traduziu mal. Aí depois de um vídeo ele dobrou para 20 textos. E eu falei que eu aceitaria, mas com uma condição, que ele vai alegar nos áudios que vocês ouvirão a seguir, que eu estou pedindo algo que não deveria pedir, porque se eu sei eu tenho que saber na hora. Vocês vão ouvir os áudios e eu vou fazer os comentários. Como eu disse quando apareceu a minha imagem no quadro anterior, o primeiro áudio que vocês vão ouvir, eu já senti o cheiro, aquele cheiro fedido de quem está se borrando quando eu ouvi o áudio. E eu vou explicar o porquê que eu estou falando isso. Isso aqui é fato. Se uma pessoa faz um desafio e ela diz assim, ó, eu vou mostrar que a tradução do Novo Mundo traduziu os textos de forma errada. Aí ele até diz, assim como outras.
Eu quero ver se vai aparecer alguém para me refutar. Então isso significa o quê? Que ele tem tudo pronto. Ele não está dizendo que houve tradução errada achando. Ele sabe. Então ele com certeza ele pode provar, segundo a tese dele, com uma análise que ele já fez, senão ele não afirmaria que foi mal traduzido. E que ele quer ver quem aparece para refutar. Ou seja, ele tem certeza de que o que ele vai apresentar é irrefutável. Se é irrefutável, será que o meu pedido, a minha condição, ela é exacerbada? Eu estou querendo uma coisa sem sentido? Nos áudios que vocês ouvirão a seguir, vocês vão poder avaliar, tá? Eu acredito que eu não pedi nada demais, mas é o público quem tem que avaliar. Então, pessoal, eu coloquei essa imagem aí da turma do Simpson lá, o desenho dos Simpsons, só por causa do bigode, só para dar uma descontraída. Vocês vão achar engraçado também a imagem que eu pedi para colocar quando for o cidadão lá falando, né? O Martinho Lutero brasileiro. Então é apenas para descontrair. Então nós vamos começar ouvindo um áudio de 33 segundos do professor Euler Lopes acerca do vídeo que eu postei. Será que ele viu o vídeo? Então nós vamos ver se ele viu o vídeo e esse primeiro comentário que ele fez no vídeo. Esses áudios, esses 3 áudios, serão 3 áudios, eles foram enviados para mim por alguns irmãos. E Euler, não fica chateado não, porque quando nós falamos uma coisa, nós temos que manter aquilo que nós falamos. Então não venha com esse negócio, olha, porque partilharam o áudio meu fora de contexto e tal. Não, está tudo dentro do contexto. E eu perguntei a esses irmãos se eu poderia partilhar o áudio. Inclusive, um deles que me mandou disse, não, você pode até citar que foi eu, mas eu não vou citar o irmão não. Então não fique bravinho com os irmãos não, porque se você falou, banca o que falou, tá? Depois, se você quiser gravar os seus áudios, os seus vídeos, falando mal, que é típico, né? Falar mal de nós, fique à vontade, tá? Não vem aquele negócio, porque eu vou processar. Deixa de chororô, já estou dizendo, deixa de chororô. E o homem ele tem que bancar o que disse, tá bom? E vai ficar claro aí nos áudios que não tem nada fora de contexto. Então, vamos ouvir o primeiro áudio de 33 segundos do professor Euler Lopes e vamos saber, será que ele viu o vídeo? O vídeo foi postado na sexta-feira, dia 3, então passou toda sexta-feira, todo sábado, todo domingo, toda segunda-feira e até agora nada de resposta. Vamos ouvir o áudio para ver se foi visto o vídeo pelo professor? Isso aí eu vi. Isso aí eu vi perfeitamente, entendeu? O que ocorre? Ele colocou uma condição que eu mostre o texto para ele antes de ele entrar no debate, porque segundo ele não sabe grego, eu sei mais grego do que ele. Então nessas coisas eu sou professor, ele não, e tem que mostrar bem antes, aí depois marca-se o debate. Senão eu vou estar em vantagem. Então, nós ouvimos aí o áudio de 33 segundos do meu querido Martinho Lutero brasileiro. E ele responde a uma pessoa dizendo, esse aí eu vi. O que é esse aí eu vi? O vídeo que o Arena Apologética postou na sexta-feira de manhã. Ok? Então ele disse que viu. Então ele viu a minha fala, ele viu a minha condição, e a pergunta é, a minha condição para fazer o debate, vocês acham que foi exagerada, exacerbada? Então raciocinem com frieza para vocês próprios. Vocês que são trinitários, vocês que são unicistas, vocês que são unitaristas, testemunhas de Jeová ou não, independente da adesão de crença que vocês tenham, até mesmo ateus, espíritas, todos que virem a chegar a ter acesso a esse vídeo e também ao de sexta-feira,
Será que a minha exigência é algo que extrapolou? Então nós vamos agora falar um pouquinho do que ele disse sobre essa condição. Ele diz assim, ó, porque segundo ele, no caso ele sou eu sei mais grego do que ele. Claro que sim, claro que sabe mais grego do que eu. Eu nunca disse que sei mais grego do que o Euler e nem tanto o grego quanto ele. É óbvio que ele sabe mais do que eu. Assim como é óbvio que outros irmãos e também não irmãos sabem mais grego do que membros da denominação dele. Não há nenhum problema. Eu nunca tive problema em reconhecer a capacidade dele como professor de grego, porque eu não sou um idiota, eu sei que ele tem. Eu nunca tive problemas em dizer que ele é um camarada que conhece daquilo que ele está falando em termos de gramática, ele estudou para isso, ele vive disso, ele dá aula sobre isso. Então não é nenhum problema para mim, mesmo discordando do que ele defende, reconhecer a sua capacidade. Fiz isso em outros vídeos, fiz num vídeo de react que eu fiz no Isaías Navi sobre algo que ele falou, onde eu reconheço as qualidades dele, citei ele no meu debate com o César Cavalcante, então não tem nenhum problema, tá? E não pode ser usado isso como demérito para mim, quando eu humildemente reconheço a capacidade do oponente. Não há nenhum problema. O problema está na teologia. A teologia que é um lixo. A teologia que o Euler Lopes faz é que é um lixo, tá? O conhecimento técnico dele como professor eu não estou colocando em discussão e nem discuto, porque se ele comete falhas, aí é com ele. Quem tem que ver as falhas são outros que teriam mais condições do que eu. Então ele coloca assim, porque segundo ele, eu sei mais grego do que ele. Sim, você sabe, eu não tenho problema. Então nessas coisas eu sou o professor e ele não. Quer dizer, ele tem que sempre se enaltecer. Eu sou professor e ele não. É claro que você é professor e eu não. O problema é que eu não sou professor e você está se borrando de medo para dar os textos e fazer o debate. Aí é pior ainda, aí fica mais feio ainda. E aí ele diz ainda assim, ó. E tem que dar bem antes os textos, senão eu vou estar em vantagem. Agora, a questão é, se ele quer fazer um debate, onde ele tem os textos prontos, onde ele provavelmente fez uma análise, e ele vai ter lá as imagens que ele quer já selecionadas, ele já vai ter na mente dele tudo que ele precisa dizer, ele vai dizer, aqui deveria ter isso, mas a tradução do Novo Mundo não colocou, aqui deveria ter aquilo, mas não colocou, aqui eles colocaram algo que não tem no texto. Então, toda essa análise que ele pretende apresentar, ele já tem pronta. E eu não tenho. Eu não tenho a menor ideia dos textos que ele vai abordar. Aí a pergunta é, por que está com medo que eu saiba antes? Porque não quer que eu faça uma boa análise. Tá? Eu já debati 2 vezes com ele e não pedimos textos prévios. Mas agora ele diz que vai apresentar os textos e está com medo de apresentar os textos. Continuando ainda o comentário sobre esse áudio de 33 segundos, imagine uma pessoa chamar a outra para um debate e a pessoa perguntar, tá, mas qual é o tema? Não, você só vai saber na hora. A pessoa precisa saber qual é o tema para que ela possa fazer uma defesa prévia e que ela possa fazer contestações plausíveis dentro daquilo que o seu oponente que propõe o debate vai querer propor contrário da defesa daquele que foi desafiado. Então, o que ocorre? Se tem tanta certeza que a tradução do Novo Mundo traduziu de forma inexata e pode provar, como que a pessoa mostra esse receio todo de dizer, ó, os textos que eu vou usar são esses. Mas você só vai saber na hora. Aí fica difícil. Por que fica difícil? Não é porque eu quero levar vantagem, é porque ele quer levar vantagem. Ele quer levar vantagem, ele quer ter tudo mastigadinho, prontinho, e eu na hora vou ter que fazer do jeito que der. E aí eu vou perder tempo, eu não vou conseguir abordar o que eu poderia abordar. Por quê? Porque eu vou ter que tentar abrir documentação, eu vou ter que procurar códices, eu vou ter que procurar papiros, etc. e tal. Coisas que, para mim, isso é mais dificultoso
de fazer uma coisa na hora. Mas eu poderia fazer. Mas não quer que eu faça previamente. Quer ter a vantagem de, além de ser professor, fazer previamente. Mas vamos lá. Então, de fato, eu pedi que os textos fossem dados antes. Mas não como ele diz no áudio dele, bem antes, para aí depois marcarmos o debate. Então, é complicado. Vamos ouvir agora o segundo áudio, que é um áudio de 1 minuto e 5 segundos. E nós vamos ver o que ele fala nesse áudio. Assim, eu posso dar um dia antes pra ele o texto todinho, uns 10 textos, entendeu? Posso dar um dia antes pra ele, tá entendendo? O problema, o que é o problema? É que a pessoa se coloca numa condição bem baixa, tá entendendo? Isso aí é uma maracutaia. Isso aí é chamado de maracutaia. Eu fico olhando assim, testemunho de Jeová. Bem, a pessoa afirma que a tradução do Novo Mundo é fiel. Fiel. Então, se alguém afirma que é fiel, então, no mínimo, tinha que ter pesquisado. No mínimo. No mínimo. Então, há uma contradição brutal aí. Entendeu? Brutal. Então, já tinha que ter percebido a ideia dessa tradução. Entendeu? Já tinha que ter percebido. E por que quer que eu mande textos para ele? É só na hora. Eu posso mostrar na hora para ele aqui, ó. Veja, dá uma olhada nesse aqui. Bom, então está aí, vocês ouviram o áudio na íntegra. E agora eu vou fazer alguns comentários. Ele diz assim, ó. Eu posso dar um dia antes os textos para ele. Os 10 textos. Ué, mas não eram 20? Agora voltou a ser 10? Então ele diz que pode me dar os textos um dia antes. Aí quer dizer, ele já tem tudo pronto e eu vou ter um dia para poder fazer uma preparação. Então veja como isso soa como uma atitude covarde de alguém que se acha, que quer peitar os outros para poder ganhar like. E eu ainda estou dando muito cartaz para ele, falando dele assim. Então ele, ó, eu posso dar mais um dia antes. Estou sentindo o cheiro, tá? Eu ouço esses áudios e o cheiro vem no meu nariz. Então ele diz assim, o problema é que a pessoa se coloca numa condição bem baixa. Bem baixa. O que eu entendi que seria essa condição bem baixa? É que eu não sou professor e ele é, e eu quero ter os textos antes. Então ele acha que eu estou me rebaixando. Não, eu estou exigindo a equiparação. Se você tem os textos que você diz que pode provar que foram mal traduzidos, eu também preciso ter os textos. Porque fazer um debate onde se apresentam os textos na hora, para que eu faça uma análise na hora, é algo absurdo. Por quê? Porque até mesmo para um professor, e ele tem vídeos dele onde ele diz que, no vídeo que ele fez, acabando com os especialistas tejotistas, o Denis, ele erra a sílaba tônica, que ele fala teos, aí ele corrige e diz que não é teos, é teos, aí ele fala, mas não tem problema, porque nós vemos que ele não é professor, até mesmo nós que somos professores, fazendo ao vivo, nós erramos também. Isso significa o quê? Que se ele também tiver que fazer uma análise ao vivo, além do tempo que ele vai gastar para pesquisar na hora, ele pode fazer uma análise inconveniente, incorreta, imprecisa. E é o que ele quer, me colocar numa situação de imprecisão, de fazer coisas incorretas, de falar uma coisa que não está correta. Então ele não quer que eu prepare. Por quê? Isso chama-se covardia. Tá? Covardia. O cara quer fazer uma coisa, mas ele quer levar vantagem em tudo. Para os antigos vão saber o que é a lei do Gerson. Não vou entrar em detalhes aqui não. Então ele quer a lei do Gerson. Ele quer levar vantagem para tudo. Então ele não quer. Ele acha que não. Que eu me coloco numa condição bem baixa. Olha, ele quer debater comigo, mas ele quer saber antes, porque ele não é professor. Óbvio que eu quero saber antes. Quando eu debati as 2 vezes, eu não pedi nada antes. Mas, quando eu debati com Leonardo Andrade, 2 vezes com o evangelista Flávio, 2 vezes com Isaías Navi e com o Elis Nascimento, no primeiro debate que eu fiz com o Elis Nascimento, melhor dizendo,
foi combinado que eu daria os textos, tá? Que eu queria que eles analisassem. Para o Elis Nascimento eu dei até as perguntas previamente, 2 das 3 eu dei previamente. Por quê? Porque eu não tenho receio nenhum de que o cara vai poder preparar alguma coisa. Eu prefiro que o debate seja sempre feito dessa maneira. É uma preferência minha. Eu digo qual é a pergunta e quais são os textos que eu quero que ela trabalhe, e ela faz o mesmo. Por quê? Porque aí ela não tem como dizer, não sabia, fui pego de surpresa, não lembrei do texto na hora. A pessoa, quando tem isso previamente, ela pode fazer uma preparação cabal e ela não vai ter desculpa. Então, quando eu fiz a exigência, é para que eu possa ficar equiparado a ele, entre aspas, porque ele ainda levará a vantagem, ou levaria a vantagem, de estar acima por causa do nível de formação que ele tem e que eu não tenho. Então, o mais absurdo foi o que veio o seguinte: depois dele dizer que o problema é que a pessoa se coloca numa condição baixa, bem baixa, aí ele diz, isso é uma maracutaia, ou seja, eu ter colocado como condição saber quais são os textos para que eu faça uma preparação prévia, assim como ele terá uma preparação prévia, ele diz que essa minha condição é uma maracutaia. Aí eu fui no dicionário, dicionário online, na palavra maracutaia. Aí está lá, ato ilícito, contrário à lei, tramóia, manobra, falcatrua. Aí avaliem vocês, não sou eu que vou dizer, avaliem vocês. A pessoa que quer levar vantagem em tudo, tem a vantagem de ser um professor do idioma, tem a vantagem de ter os textos já selecionados, tem a vantagem de ter tudo preparado, e não quer que o outro tenha nada disso. Quem é que está fazendo manobra? Quem é que está com tramóia? Quem é que está querendo levar vantagem? Sou eu ou é o professor Euler Lopes? Então é para vocês analisarem. Então a pessoa fala, e vocês perceberam que a voz dele não está aquela voz firme como no áudio, onde riu, eu quero ver quem vai vir me refutar. Não, tá mansinha. Tá igual aquele gatinho do Mia até hoje. Miau. Tá mansinho, tá falando pausado, né? Aquele fervor do áudio, porque o desafio, porque isso, e depois lá no vídeo, porque o desafio, porque eu levei para a língua grega, essas coisas. O tom mudou. O tom não foi mais o mesmo. Por que será? Então, ele quer levar vantagem com os textos prontos, com tudo que eu já falei. E quer que aconteça o que comigo? Eu não tenha nada disso, para que na hora eu tenha que perder tempo, para eu fazer uma pesquisa na hora, para que eu possa abrir coisas na hora, e aí eu vou demorar, e aí sabe o que vão dizer? O Atafona tem peito de desafiar e ficou todo enrolado para achar uma resposta. Ora, eu não nasci ontem, tenho 52 anos, sou carioca, sou testemunha de Jeová, e não caio esparrela de gente que acha que é mais esperta, quando na realidade mostra-se um tolo. Então negar a minha condição é atestado de covardia. Então o professor Euler Lopes é um covarde. E eu vou explicar o covarde, para que depois não digam, olha, o Atafone está fazendo ad hominem, o Atafone está atacando a pessoa do professor. Covarde é a pessoa que não tem coragem, tá? E ele não tem coragem. Teve o papo de desafiar, fiz há uma semana e tá todo mundo escondido, cadê, que não sei o quê. É porque ele fez esse desafio pensando naquele irmão que é professor de grego, porque ele morre de inveja, tá? E ele acha que ele tem que provar que é melhor do que aquele. Melhor do que esse irmão, não vou citar o nome do irmão, tá? Então ele quer provar que ele é melhor do que esse irmão. Então ele faz o desafio porque esse irmão já deixou claro que não vai debater nem com ele e nem com ninguém. Ele não quer fazer debate. E ele tem o direito. O Elton, por exemplo, é professor de grego. Será que o Elton é obrigado a aceitar debate com qualquer um que propunha debate? Não. Se ele acha que não é a praia dele, se ele acha que não é bom para a vida profissional dele, ele não vai debater. Aí ele acha, o Martinho Lutero das traduções, Martinho Lutero brasileiro, acha que tem que debater. Aí como ele faz esse tipo de colocação, sabendo que o irmão lá não vai aceitar,
É possível, ó, é possível, não estou dizendo que ele faça, tá? É possível que ele fique dizendo nos grupos, porque o fulano de tal sempre corre. Diz que é professor de grego, mas ao vivo ele corre. E aí fala para qualquer uma testemunha de Jeová. Qualquer uma. Aí quando apresenta uma testemunha de Jeová que coloca uma condição, porque ele quer vantagem, eu só dou no dia, parece o Kiko do Chaves. Dizem que eu sou o seu Madruga por causa do bigode, né? Ele parece o Kiko do Chaves. Quando eu faço exigência, aí o que ele faz? Vai e bota a carinha da parede. Otafona, que exigência! Oh, gentalha, 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 essas testemunhas de Jeová. Exatamente. Exatamente. Faz igualzinho o Kiko do Chaves. Então, pessoal, estava aqui gravando os meus áudios para o vídeo e aí me enviaram um vídeo do canal do Euler. Ai, meu Deus. Onde ele dá a resposta ao Marcelo Atafona. E eu fui ouvindo, mas tem algo que eu preciso compartilhar com os senhores, tá? Então eu vou botar aqui o áudio, o vídeo dele para rodar num outro celular. Eu não sei se o som vai ficar tão bom, mas eu acho que vai dar para entender. E nós vamos ver um trecho que vai entre 13 minutos e 18, tá, do vídeo dele. E o final não me recordo exatamente, mas quando terminar eu digo qual foi o ponto que terminou, tá bom? Para que vocês possam se deliciar com o homem que diz que é irrefutável, tá bom? Então nós vamos ver aqui a sequência para podermos então fazer essa análise aí das coisas que ele disse no vídeo de resposta para minha pessoa. Então vamos ouvir aqui esse belo comentário de desculpa, onde ele vai dizer que eu sou incoerente, vai falar um monte de coisa. Eu vou pegando a fala dele, vou pausar e vou responder. Eu não vou ficar numa guerra com o Euler Lopes, tá? De faz vídeo para lá, faz vídeo para cá. Esse aqui é o último, ok? Então vamos lá. Observou que ele conhece a tradução do Novo Mundo. Então, se ele conhece, se você conhece a tradução do Novo Mundo, então vamos debater a tradução do Novo Mundo no Novo Testamento. Então, isso porque eu falei que eu conheço a tradução do Novo Mundo. Bom, então para ele, se eu conheço a tradução do Novo Mundo, eu tenho que ter tudo memorizado, versículo a versículo. É essa a ideia dele. Então vamos continuar. Ok? Vou apresentar os 10 textos e como você já conhece a tradução do Novo Mundo, será fácil para você refutar tranquilamente, porque você acabou de dizer que você conhece a tradução do Novo Mundo. Ou o mínimo é incoerência. Como é que vocês afirmam que a tradução do Novo Mundo é melhor? É melhor das melhores, vou dizer o seguinte, né? Melhor das. Está ali em cima e tudo mais, ela não é rebaixada. Você não diz, não, a outra é melhor do que ela. Para alguém afirmar que uma coisa é melhor, no mínimo, já tenha previamente estudado, analisado, para dizer que ela é melhor. Bom, então vamos lá. Então se vocês dizem que ela é a melhor, então vocês têm que ter estudado e analisado para dizer que ela é melhor. Bom, você falar de uma obra sua é algo um pouco suspeito, tá? Não que a tradução do Novo Mundo seja uma obra minha. Mas uma testemunha de Jeová fazer uma defesa de uma tradução produzida pela sua organização pode soar como parcial. E quando alguém que não é da sua organização religiosa faz uma análise criteriosa a respeito desta tradução e de outras traduções e dá um parecer muito, muito acima da média. Bom, então o senhor Euler Lopes, se não souber quem é, deveria pesquisar sobre Jason David Bedum. Quem é este homem? Bom, esse homem, ele não é testemunha de Jeová, ele é professor associado de Ciências da Religião da Universidade do Norte do Arizona, nos Estados Unidos da América do Norte. Então, ele é professor associado de religião desta Universidade Norte do Arizona. O que esse homem fez?
Ele lançou um livro de 200 páginas, onde ele analisou as 8 Bíblias em língua inglesa mais usadas nos Estados Unidos. Então ele comparou a American Standard Version, a King James Fiel de 1611 e várias outras, entre elas a tradução do Novo Mundo. E este homem, que não é testemunha de Jeová, disse no seu livro que a tradução do Novo Mundo é a melhor das que foram comparadas, é muito superior às outras e que ela não é tendenciosa para então fazer modificações para sustentar doutrinas. Ele diz que algumas coisas ele faria uma outra opção de tradução, mas que não mudaria o sentido. Então, quem disse foi o Jason David Bedum, professor associado de Ciência das Religiões da Universidade do Norte do Arizona. Então, é uma posição isenta. Mas vamos continuar para ver o que o professor Euler Lopes vai falar aqui, porque ele diz que se nós conhecemos, dizemos que ela é melhor, então nós temos que conhecer. Então, na cabeça dele, conhecer, você tem que saber tudo ao pé da letra em todos os pontos. E pasmem, prestem atenção naquilo que ele vai falar sobre a minha exigência. Vamos continuar aqui, ó. Ou não? Não entendi. O cara entrou em contradição à toa. Entrou em contradição do começo do vídeo até o final, até onde nós paramos aqui. E diz que conhece a tradução do Novo Mundo, mas não entendi. Se conhece a tradução do Novo Mundo, então não precisa dos meus 10 textos que eu irei apresentar. É só chegar assim, meu amigo, pode mandar os 10. Então, se eu conheço a tradução do Novo Mundo, então tem que bater no peito, então manda os 10 na hora que eu faço. Só que fazer uma análise, você não pode fazer uma análise bem feita na hora. Prova disso é que ele não deixou para fazer na hora. Ele já preparou. Vocês vão ouvir ele falar que ele já preparou, tá? Se não for nessa sequência de áudio aqui, ele falou antes desse tempo que eu estou mostrando aqui para vocês. Mas eu tenho um outro áudio de WhatsApp onde ele diz que ele preparou. Então, por que ele preparou? Porque ele quer mostrar algo bem feito, mas ele não quer que eu mostre algo bem feito. Ele quer que eu faça o quê? Me vire na hora. Aí ele apresenta o texto, aí eu vou ter que consultar os manuscritos, consultar as fontes que ele está fornecendo, para depois eu poder fazer uma análise. Isso levaria um tempo, que seria gasto ou desgastado para o próprio debate, e iria fazer parecer, sabe o quê? A Watafona aceitou o desafio, mas ficou todo enrolado para responder. Aí a pergunta que eu faço, se ele não tivesse preparado e fizesse na hora, seria bem feito como ele acredita que fez? Então, aí eu é que sou incoerente. Bom, vamos prosseguir aqui. Prosseguindo aqui, tá? Eu iria até usar outros áudios dele, que me mandaram pelo WhatsApp, mas eu vou parar nesses áudios aqui do vídeo dele, tá? Não vai ser necessário porque os outros áudios dizem mais ou menos a mesma coisa. Mas vamos continuar aqui, ó. Não vou dizer que não. Eu vou dizer que não. Por quê? Porque eu não analisei. Agora vocês não, vocês dizem. Então deixa eu voltar aqui, ó. Ele vai dizer que ele não analisou a tradução do Novo Mundo toda, tá? Pelo menos no texto grego. Vamos lá. Fizeram uma pesquisa de fato, só estou falando do Novo Testamento, diretamente do Novo Testamento. A partir de agora, quer ver? E aí, gente, como é que fica agora? Como é que fica agora a dizer, entrar em contradição? Ah, não, manda os 10 textos porque eu não sei. Se não sabe. Então, eu não sei quais são os textos, e se ele vai trazer tudo prontinho, eu preciso também levar tudo prontinho. Aí o malandrinho, que é a vantagem, mas vamos ouvi-lo agora. Ó. Se não, nunca pesquisou como dizem. Quem te disse, né? Vocês, que ela é melhor. Eu não entendo. Se eu estou apresentando 10 textos, onde a tradução do Novo Mundo traduziu errada, porque eu já analisei com certeza os 10 textos. Viu? Ele já analisou, mas ouça agora. Eu não vou falar, não.
Agora, dizer assim, eu já analisou todo o Novo Testamento, a tradução do Novo Mundo? Eu não vou dizer que não. Eu vou dizer Então, ele não analisou todo o Novo Testamento. Aí ele acha que quando eu disse que eu conheço, eu analisei tudo. Rapaz, olha, é um camarada totalmente sem noção, que quer cartaz. Ele está tendo o cartazinho dele, e está provado que é muito fácil falar, mas encarar é difícil. Vamos lá. que não. Por quê? Porque eu não analisei. Agora, vocês não, vocês dizem que a tradução do Novo Mundo é melhor, Almeida é pior, não sei o que mais lá. Então, vocês já analisaram a tradução do Novo Mundo. E o Marcelo Atafona acabou de dizer que ele conhece a tradução do Novo Mundo. Então, o Marcelo Atafona acabou de dizer que ele conhece a tradução do Novo Mundo. Sim, eu conheço a tradução do Novo Mundo. Aí a pergunta que eu faço, ele já escreveu alguns livros. Será que ele lembra de tudo aquilo que ele escreveu nos livros? Será que ele vai ter que ir lá nas fontes das matérias que ele usou para escrever os seus livros para relembrar alguma coisa? Então, conhecer a tradução do Novo Mundo é uma coisa. Ter de memória e saber onde está para usar na hora, porque eu teria que lembrar na hora onde é que está a fonte e saber como achá-la imediatamente, senão o tempo do debate iria embora e eu não iria fazer nada. Aí ele está com medo de dar os textos. Vamos prosseguir aqui, ó. Isto é, ela traduziu correto. Então, por que ele quer os 10 textos, uma vez que ele já tem certeza que ela é fiel? Então vamos lá. Por que ele quer os 10 textos? Porque eu quero ser uma pessoa que faça uma boa apresentação para o público, como você acredita que fará, quando você já pesquisou, você já analisou, você já tem todas as suas fontes, você já tem as imagens dos manuscritos que você quer apresentar, em grego, para você fazer a análise. Tudo isso você tem. Você vai poder projetar na tela as imagens que você quer e eu não. Aí sabe o que vai acontecer? Olha só a minha apresentação e a dele. Olha, eu tinha tudo pronto na ponta da língua. Ele se enrolou todo para achar uma resposta e às vezes nem achou. Claro, você acha que eu vou ter um tempo limitado e eu vou poder fazer do mesmo jeito que você vai fazer, visto que você está com tudo pronto? Então vamos continuar aqui. Que ela traduziu fiel. Tá? Eu restringi, quando eu falo ali dentro do original, não é dos manuscritos não, meu amigo. É língua. A palavra língua está em elipse, língua original. Quando eu tenho essa fala original, não é manuscrito, é língua original. Tá bom? Exato, mas eu falei isso, que você sabe disso. No meu vídeo eu falei que você sabe quando você falou original, não é manuscrito, não é o autógrafo, né? Você está falando da língua original e tal. O ponto é, senhor Euler Lopes, quantos manuscritos tem do Novo Testamento? Todos eles são idênticos? Todos eles convergem na mesma fala? Então eu vou te denunciar aqui para as pessoas verem como é que você é desonesto. Desonesto. Desonesto que eu falo não é um homem corrupto, que rouba as pessoas, que causa fraude ao sistema financeiro, nada disso. Desonesto nas suas colocações teológicas, tá? Eu vou gravar aqui na sequência e você vai entender o porquê. Quando para o hebraico, Bom, no vídeo que você fez lá, acabando com os especialistas, tejotistas e tal, onde você coloca o vídeo do Denis, você deixa o Denis falar. Aí o Denis está falando de João 1,18, tá? Ele está falando de João 1,18. Aí ele apresenta uma Bíblia católica que fala filho unigênito, outra que apresenta filho único. E aí ele apresenta a tradução do mundo que traz Deus unigênito. Aí ele cita monogenes theos. Aí você corrige dizendo que ele errou, que a sílaba tônica ali não é theos, mas é compreensível, porque vê que ele não é um professor, que ele não entende. E aí você admite que até mesmo um professor, quando vai fazer uma coisa ao vivo, erra uma sílaba tônica ao ler. Agora imagina, um professor erra uma sílaba tônica e você quer que alguém que se dispôs a debater com você faça uma análise mais profunda do que ler na hora. Aí a pergunta é, quem é o incoerente? E agora eu vou mostrar o pior. O que você fez?
ele apresentou o texto, né, a leitura, melhor dizendo, não o texto, a leitura de João 1,18 em 3 versões. Uma diz Filho unigênito, a outra diz Filho único, e a tradução do Novo Mundo, Deus unigênito. Aí ele colocou na tela lá alguns documentos. O Códice Alexandrino, eu não me lembro agora exatamente os que ele colocou, mas entrou o P66. Aí ele apresentou o P66 como trazendo monogenes theos. Foi isso que ele apresentou. Aí você, malandramente, para pegar as pessoas que não entendem ou que não prestam atenção, você, ao invés de pegar o texto do papiro P66 em João 1,18, para mostrar que ele estava certo ou errado, você pula para João 14,14, e aí você cita o papiro P66. E você diz, ele apresentou o papiro P66 como fonte da tradução do Novo Mundo. Ok? Aí você diz, então, o papiro P66, aí você fez a leitura e você mostrou que existe ali no papiro P66 o pronome me. Então a leitura deveria ser, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Mas a tradução do Novo Mundo não coloca se me pedirdes, mas sim se pedirdes. E aí você vai e diz, olha, tá vendo? O que acontece? Eles usaram o papiro P66? Não. Aliás, eles traduziram corretamente? Não. Aí você fala do papiro P66, que lá traz o me. Aí a pergunta que eu faço, esse papiro foi usado pela tradução do Novo Mundo? Não. A tradução do Novo Mundo usou o Códice Alexandrino, o Códice Bezae e as versões latinas ítalo. Tá? Isso tem fontes que eu posso provar isso daí. Então, o que você fez? Você pegou um texto que a tradução do Novo Mundo não usou e disse que ela traduziu errado. Mas como ela traduziu errado se ela não usou tal texto? Vai entrar na tela aqui para vocês agora as imagens daquilo que eu estou falando, tá bom? Vocês vão ver as imagens que ele apresentou do Denis e você vai ver ele e vocês podem ver lá no vídeo dele que ele diz que o papiro P66 traz o me, mas a tradução do Novo Mundo não traz, então ela traduziu errado. O ponto é, ela não usou o papiro P66 para fazer a tradução de João 14,14. E por qual razão? É porque ela achou que não deveria usar? Vamos descartar porque vai contra a nossa teologia? Não, prestem bem atenção. Então, essa imagem que vocês estão vendo aí com a citação de alguns papiros é a imagem do vídeo do Denis, que o Euler usou no vídeo dele, acabando com os especialistas tejotistas, onde o Denis faz uma aplicação de João 18, mostrando que esses documentos aí trazem Deus unigênito. Tanto que vocês podem ver aí em cima, eu não sei se o meu editor vai conseguir fazer, colocar uma setinha, mas as 2 primeiras linhas lá de cima, ó. Os mais antigos e reputados manuscritos colocam monogenes theos, Deus unigênito. Então, foi usado aí, inclusive, o papiro P66 para João 1,18. Nessa primeira imagem aí, nós vemos o versículo 14 de João 14. Se pedirdes algo em meu nome, eu farei. Aí depois do pedirdes tem um asterístico. Aí esse asterístico ele leva para uma nota de rodapé. Essa nota diz aí, asterístico, pedirdes. Aí está escrito A, D e T. E em harmonia com 15:16 e 16:23. Ou seja, em harmonia com João 15:16, com João 16:23. Aí na sequência diz, P66 e cita outros manuscritos aí que são todos por sigla. Que tem me pedirdes. Então ela é honesta ao dizer que o papiro P66 está me pedirdes. Mas ela usou o papiro P66? Não. Ela usou o A, o D e o IT. O que é o A, o D e o IT? Isso aí são siglas para identificar o documento. A é o Códice Alexandrino do V século, como vocês estão vendo aí na tela. D é o Códice Bezae, tá? Do V e VI século. E IT,
antigas versões latinas Ítala do 2º ao 4º século. Aí a pergunta é, por que a tradução do Novo Mundo usou o papiro P66 em João 18, mas não usou o papiro P66 em João 14,14? Por uma razão muito simples, aparato crítico. O que é o aparato crítico? Quando você tem divergências de um manuscrito para outro, você faz o chamado aparato crítico, que é uma pesquisa para ver qual manuscrito que está errado. E por que a tradução do Novo Mundo fez a opção em não traduzir usando o papiro P66? Porque uma coisa é certa, tudo que está no papiro P66 está em todos os outros documentos que têm os mesmos versículos? Não. Então o aparato crítico ele faz uma análise. E foi feita uma análise, um aparato crítico, em cima deste texto. Esses aí que são citados, como sendo o me pedirdes, trazem esta colocação conforme o Euler apresentou. E o P66 está entre eles. Mas os outros não trazem. Aí como se define qual que é melhor? Fazendo o aparato crítico. E aí foi feita a seguinte comparação. Tem algum outro texto onde Jesus fala de pedir alguma coisa aí, em nome dele? Tem, é o que o texto está dizendo aí. Ó. Ele fala do João 15:16 e 16:23, que é a segunda imagem que eu mandei aí. O que diz João 15:16? Estou lendo aqui na tradução do Novo Mundo e as outras também traduzem da mesma forma. Vós não me escolheste, mas eu escolhi a vós, e vos designeis para prosseguirdes e persistirdes em dar fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que não importa o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo dê. Então o que Jesus está dizendo? Quando se pede alguma coisa em seu nome, tem que ser a outro. E cita também o João 16:23, que vai dizer o seguinte para nós. E naquele dia não me fareis absolutamente nenhuma pergunta. Eu vos digo em toda a verdade. Se pedirdes ao Pai qualquer coisa, ele vô-la dará em meu nome. Então, vamos imaginar o Elton, na época que o Arena começou, que o Ronaldo era o responsável do Arena e o Elton era ajudante dele. Aí eu mandasse um áudio para o Elton e falasse, o Elton, posta esse vídeo aí para mim no Arena, eu estou te pedindo isso aí em nome do Ronaldo. Como o Elton sabe que eu tenho intimidade com o Ronaldo, você está pedindo em nome do Ronaldo, então o Ronaldo autorizou. Então eu vou fazer, ele vai lá e posta. Mas se eu chego para o Elton e falo assim, Elton, põe esse texto aí no Arena para mim, eu estou pedindo em seu nome, Elton. Aí o Elton ia dizer, Atafona, você está doido? Como que você está pedindo em meu nome se você está pedindo a mim? Então o aparato crítico vai mostrar que esses que trazem um me são incoerentes. Porque ninguém pede alguma coisa a alguém em seu próprio nome. Jesus, eu te peço em teu nome. Jesus não é maluco. Então o aparato crítico mostra que o P66 tem algum erro. Por isso a tradução do Novo Mundo descartou. Ok? Então você usou o papiro P66 como se a tradução do Novo Mundo tivesse traduzido dele. E não foi dele. Ela não ousou, embora o cite honestamente que ele traz o me. Então são essas coisas aí que talvez ou você não sabe, ou você acha que as pessoas não sabem. E aí fica fácil, porque o Denis, ele não disse que o códice, aliás, o papiro P66 foi plenamente usado. Ele disse que foi usado em João 18, porque o aparato crítico mostra que ele é coerente para João 18. Então há coisas muito maiores do que aquilo que o senhor Euler Lopes costuma dizer. Continuando aqui, vamos ver só mais um pouquinho do áudio dele. Vamos para o grego. Nesse sentido, Antigo Testamento e Novo Testamento. É língua original. E acho que até um analfabeto sabe que não existe original. Não existe de Platão, original de Platão. Os escritores antigos não, é cópia, 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 cópia. Simples assim. Isso, cópia, 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 cópia. Todas as cópias são iguais? Não. Aí a pergunta é, como provar qual foi a fonte da tradução do Novo Mundo? Então isso seria colocado. Vamos seguir aqui, ó. Aí eu não entendi essa condição
A condição, ela está furada, essa condição, uma vez que ele acabou de afirmar que ele já conhece a tradução do Novo Mundo. Eu vou colocar o texto, vou dar para ele e vou fazer a pergunta. Atafona, foi traduzido correto isso aí? Então, ele disse que não entendeu a condição. Você entendeu, você não é trouxa, você não é bobo, você entendeu. Ficou claro, eu deixei isso bem explicado, o seguinte: se ele vai fazer uma análise para provar que está errada a tradução do Novo Mundo, tendo feito uma pesquisa, é justo que para eu fazer uma defesa, eu também tenha que ter esta pesquisa. Isso seria diferente se ele me apresentasse isso num debate assim na hora. Mas como ele está dizendo que vai apresentar os 10 textos, que ele tem como provar que traduziu errado, eu já mostrei que ele é um ignorante, uma cavalgadura, porque ele fez uma colocação de João 14,14 indevida, que a tradução do Novo Mundo derruba ele com facilidade. Então ele entendeu o porquê da minha exigência. Ele está com medo da exigência. Ele está com medo de dar os textos, porque ele sabe que se ele der os textos, eu vou levar uma preparação bem feita. E ele não quer. Ele quer que eu não leve uma preparação bem feita para ele se sair por cima. Então vamos continuar aqui, ó. O que o senhor acha? A gente vai discutir. Pode. Então, ele quer que ele chegue na hora, joga o texto, está falando o que o texto diz. Bom, primeiro quem tem que apresentar o texto e falar o que o texto diz é você, porque a prova, o ônus da prova cabe a quem acusa. Quem acusou que está errado é você. Então, a primeira pessoa a falar tem que ser você, não é você apresentar o texto para eu dizer o que o texto diz, se traduziu certo ou errado. Então, você está querendo inverter o negócio. Então, se fosse haver o debate, que não vai haver, e eu vou explicar por que não vai haver, já estou explicando, porque ele é covarde. Tá? Ele não tem coragem de dar os textos que ele tanto diz que é irrefutável. Tá? Porque ele não quer preparação. Ele quer dar uma de malandro para se sair como o melhor. Então, ele acha que é assim: eu apresento o texto e você se vira. Eu já levei preparado, mas você se vira. Ah, você diz que já conhece a tradução do mundo. Imagina se eu chego para ele: não, eu vou te dar 10 textos que você não pesquisou. Agora você vai ter que dizer para mim a fonte e a prova que a tradução do mundo usou aquele texto. Ele vai conseguir fazer isso na hora? Não, não vai conseguir fazer na hora. Ninguém vai conseguir fazer na hora. Então ele está com medo. Mas vamos continuar aqui. Deixa eu destravar o celular aqui para pegar o finalzinho, que é interessante. Vamos continuar aqui, ó. Para aí, vamos lá. Eu vou apresentar 10 textos. Não significa que eu vou trabalhar os 10. Porque eu acho que nem do primeiro ele sai. Ele não. Nós iremos sair nem do primeiro. Tá? Isso, você tá vendo? Vou apresentar 10 textos. Depois vou apresentar 20 textos. Foi como eu falei. Não dá para trabalhar isso tudo. Então é jogar para a galera. Vamos lá. Visto que ele já conhece a tradução. Se ele conhece a tradução, então é a tradução tanto do hebraico, tradução do grego para a língua portuguesa. Então, no mínimo, tem uma incoerência aí. Alguém faltou com a verdade. Alguém não está dizendo. Agora você... Então, quem está faltando com a verdade é você. Por quê? Porque você admitiu que você não conhece a tradução do Novo Mundo todo. Você admitiu que você fez a preparação. E você está com medo de dizer quais são os textos. E eu já te conheço, Euler. Não te conheço de hoje, não. Te conheço de muito tempo. Você lembra que uma vez, quando nós não nos conhecíamos, olha só o que eu vou contar para vocês aqui. Eu não posso provar, mas Jeová sabe que é verdade e o Euler sabe que é verdade. Quando eu não conheci o Euler, nunca tinha falado com ele, eu vi um vídeo dele desafiando qualquer um a debater a Bíblia com ele em alguns pontos, que ele ia vir com o grego e tal, mas que qualquer pessoa podia vir com a Bíblia em português que ele ia com o grego. Eu mandei uma mensagem para ele, ele me respondeu, e aí eu comecei a conversar com ele. E eu falei assim, primeiro eu não falei que eu estava querendo debater com ele, tá? Eu perguntei para ele qual era a melhor tradução em português. Aí ele disse para mim que ele ainda não tinha feito esse tipo de análise. Aí eu falei, não, fui eu que fiz aquele comentário lá a respeito do debate, você falou que podia vir com o português, eu não falo grego e tal, eu queria ir com a Bíblia em português. Qual é a melhor tradução? Aí ele falou assim para mim, não, eu não uso Bíblia em português. Aí eu falei assim, mas quando você vai para a sua igreja, você não usa Bíblia, você usa manuscrito, você usa códice? Não, aí eu uso uma Bíblia. Então, é isso que eu estou falando. Aí eu propus o seguinte para ele, eu vou lhe dizer qual é a pergunta que eu vou fazer, vou dizer qual é o texto que eu vou usar, e aí você vai dizer para mim, Atafona,
esse texto que você está dando, não lembro qual é o texto, mas não lembro nem se eu citei algum texto, mas vamos dizer, um texto aqui que nem existe, hipoteticamente, que existisse. João capítulo 50, versículo 30. Tá? Esse texto não existe, mas eu estou usando de forma hipotética. Digamos que eu apresentasse o texto, vou te fazer uma pergunta, a pergunta é essa, e o texto que eu vou usar para minha defesa é João 50, 30. Tá? Então, você vai me dizer o seguinte: qual é a melhor tradução em português para esse texto? Você dá uma analisada e diz, Almeida Revista Corrigida é a melhor. Nesse outro texto que você citou, a melhor é a Bíblia de Jerusalém. Então eu vou usar a Bíblia que você indicar que é a melhor tradução. Ele disse que não quis, não aceitou. Entendeu? Então você vê, eu não tenho medo de dar antes. Eu propus para ele antes. Aí ele não quis. Tá? Vamos aqui na sequência ver o restante, até a fala que eu quero. Então veja a contracondição que ele está colocando para ele me dar os textos. Prestem bem atenção, é risível, né? Agora, se ele falar assim, Euler, eu não conheço a tradução do Novo Mundo. Não conheço. Como foi feita a tradução? Eu não sei se está... Então, ele disse que se eu disser que não conheço como foi feita a tradução do Novo Mundo, só que eu conheço. Quem não conhece é você. É por isso que você não quer dar os textos. Quem não conhece é você. E eu sei como foi feita a tradução do Novo Mundo. E o fato de eu saber como ela foi feita não quer dizer que eu tenha que ter condições técnicas, tá, adequadas na hora para eu fazer uma exegese, tá, abrindo o texto, abrindo o manuscrito, mostrando, porque pegar simplesmente um texto em grego e dizer, o texto é esse, a tradução deveria ser assim, aí, poxa, eles não traduziram assim. Esse texto apresentado é o texto usado? Eu já provei que você mentiu em João 14, 14. Porque você não foi capaz de fazer a sua análise e mostrar, aqui, a tradução do Novo Mundo usou o papiro P66 e não traduziu correto. Por que você não mostrou as notas que eu mostrei aqui nesse vídeo? Por que você não foi honesto em dizer, realmente, eles citam que o papiro P66 fala me pedirdes, mas eles alegam que não usou esse papiro, usou um outro. Mas você fez como se a tradução do Novo Mundo tivesse usado o papiro P66 em João 14, 14 e não traduziu corretamente. Ou seja, o desonesto aqui é você. Desonesto, como é que eu vou dizer? Eu não quero ser ofensivo. Desonesto e descarado. Vou usar essa palavra para dizer, Tafona atacou eu. Descarado. Tá? Porque você fez isso e enganou muitas pessoas, porque pegou algo que o Denis colocou de João 1,18 e colocou como se em João 14, 14 tivesse que ser usado, quando a tradução do Novo Mundo informou que não usou. Explica o porquê, mas você não mostrou isso, né? Cara de pau. De acordo com o original, não sei. Tem que ser honesto para falar. Honesto. Aí sim, se ele não conhecesse, não conheço, se ele falar, gravar um vídeo agora, dizendo que não conhece a tradução do Novo Mundo, fala que a tradução do mundo é melhor, sendo que ele nem sabe se é ou não. Então, olha como é que você é um camarada que quer sempre levar vantagem. Se ele disser que não conhece, mas eu conheço. Se ele disser que não pesquisou, mas eu pesquisei. O ponto não é se eu conheço ou se eu não conheço. O ponto é, os textos que você vai apresentar são específicos. E você já declarou que fez uma preparação. Então você tem um material farto na sua mão e você quer que o seu oponente se vire na hora. Em um debate não tem como, Euler, uma pessoa fazer uma análise na hora. A sua análise, se fosse um professor experiente, uma testemunha de Jeová experiente, conhecedor de grego, conhecedor de hebraico, para ele fazer uma análise na hora, coisas iriam passar por alto que ele não ia conseguir mostrar. Mas se a pessoa faz uma análise prévia, a pessoa consegue fazer um bom embasamento. E é isso que você tem cagaço, é isso que você tem medo. Você tem medo de uma preparação bem feita. Então você quer fazer a sua preparação e quer que o seu oponente se vire na hora de qualquer jeito. Isso não é honesto. Você é um desonesto neste sentido. Vamos continuar aqui. Ou ele vai pela cabeça dos outros. É piolho? É piolho. Se ele gravar um vídeo e falar que não conhece a tradução do Novo Mundo e
analisou só alguns textos, outros não, então ele não tem como saber, de fato, de verdade, se ela está correta ou um texto original grego traduzido para a língua portuguesa diretamente. Então, o texto original grego, aí a pergunta que eu faço, vou pegar aqui um texto qualquer, João 1,18. Por exemplo, João 1,18 que o Denis usou. Bom, aqueles documentos que o Denis apresentou, eles trazem Deus unigênito, ou monogenes theos. Outros trazem huios monogenes. Um é filho, o outro é Deus. Isso é prova que não são todos os manuscritos que você pode dizer que um traduziu certo, outro traduziu errado. A tradução errada seria se você usasse um manuscrito onde está monogenes huios e você traduzisse como monogenes theos. Porque se o manuscrito usado está huios, tem que ser filho. Se o manuscrito usado está theos, tem que ser Deus. Então, é isso aí o seu problema. Esse é o seu problema. Você acha que tá em grego, é tudo igual. Não é. E você sabe que não é. Você está querendo fazer as pessoas acharem que é. Vamos continuar aqui. Nesse sentido. Aí sim eu dou os 10 textos para ele. E aí? Ficou bonito. Ah, ele quer que eu admita que eu não conheço, aí ele dá os 10 textos. Está morrendo de medo. Você está morrendo de medo de uma preparação bem feita. Você só quer debater se o cara não puder fazer uma preparação bem feita. Você quer fazer, mas você não quer que o seu oponente faça. Isso é medo. Eu sinto o cheiro da bosta de longe. Só pelo áudio eu senti. Você todo melado, todo sujo de medo. Literalmente. É que não deve ter chegado ainda as cuecas que você comprou no Mercado Livre, né? Aí você não quer dar os textos, né? Vou continuar aqui. Desculpe a expressão assim um pouco vulgar, mas isso é ilustrativo, tá? Essa expressão, embora pareça um pouco vulgar, ela é ilustrativa para ilustrar o medo. Agora, né? Ficou muito bonito. Ficou legal. E outra coisa, viu a condição dele? Eu tenho que dar primeiro os 10 textos. Ele vai analisar todos os 10 textos, ele vai demorar um pouco para analisar. Vai demorar depois para marcar o debate. Olha, eu acho que aqui... Então, ele diz que, olha a condição dele. Ele quer que eu dê os 10 textos, aí ele vai analisar e vai levar tempo, depois ele marca o debate. Aí a pergunta que eu faço, a análise que ele fez em quanto tempo? Ele fez tudo num dia? Dos 20 textos que ele disse que tem, ele conseguiu fazer a análise toda em um dia? Porque tem um áudio dele que ele diz que ele pode me dar isso aí um dia antes. Ele diz que ele pode me dar um dia antes. Não sei se ele vai dizer nesse vídeo que eu ainda não vi tudo. Ele diz que pode me dar um dia antes. Aí a pergunta que eu faço é, ele fez a análise dele toda em um dia antes? Fez tudo em um dia? Claro que não, né? Na minha cara, aqui na testa, tá escrito otário. Só pode, gente. Bom, eu vou parar do Euler por aqui, onde ele pergunta se na testa dele está escrito otário. Não, está escrito medroso, malandro, desonesto, e todos esses adjetivos é no campo teológico, tá? Para depois eu vou processar, eu não tenho medo de processo. Então, não está escrito otário, está escrito malandro, é exatamente o contrário. Você quer ser malandro no sentido de levar uma vantagem que o seu oponente não pode sequer se igualar. Você quer ter tudo prontinho, mas o seu oponente tem que se virar na hora. Você disse até que dá o texto um dia antes, tá? Eu vou pegar só o trechinho que você fala que dá o texto um dia antes, para não dizerem que eu estou mentindo. Você fala que daria o texto até um dia antes. Então você não quer um debate honesto. Você quer um debate onde você vai levar vantagem em tudo. E dessa forma você vai levar vantagem em tudo. Porque você vai ter tudo pronto para apresentar, projetar na tela, mostrar, ler, explicar, papapá. E eu não. Eu vou ter que na hora fazer as minhas pesquisas, procurar, e eu vou parar o tempo de debate, porque eu vou ficar ali pesquisando. Aí sabe o que eu vou dizer? Olha, o Atafona teve peito para chamar, mas ficou todo enrolado. Ué, ele tem tudo pronto e eu não, tem que ficar enrolado. Então isso não é honesto, né? Então vamos lá. Vou rodar aqui só o iniciozinho do áudio, onde ele diz que ele pode dar para mim os 10 textos um dia antes. Prestem atenção. Assim, eu posso dar um dia antes para ele o texto todinho, os 10 textos, entendeu? Posso dar um dia antes para ele, tá entendendo? O problema, o que é o problema?
É que a pessoa se coloca numa condição bem baixa, tá entendendo? Isso aí é uma maracutaia. Isso, tá vendo? Eu acho que esse áudio foi o primeiro que eu rodei, né? Então eu posso dar o texto para ele um dia antes. A pergunta é, ele levou um dia só para fazer a análise que ele diz que fez em todos os textos? Não, né? Não levou um dia antes. Aí ele não quer levar vantagem? Ele não quer ser malandro? Então, Euler, esse vídeo áudio grande, eu peço até desculpa às pessoas, eu não pensei que fosse ficar tão grande, é para dizer o seguinte: agora eu não quero mais debater com você, porque você é desonesto de forma teológica. Você não é honesto de forma, digamos, entre aspas, acadêmica, porque eu não sou acadêmico, porque você quer levar uma vantagem e você quer que o seu oponente chegue totalmente desarmado e faça tudo na hora, quando você já vai levar tudo pronto. Então, para com essa ideiazinha sua de que você vai derrubar as testemunhas de Jeová. Eu vou encerrar o vídeo aqui com uma imagem sua, tá? Uma imagem sua não, uma ilustração que eu estou colocando como se fosse você, tá? As pessoas vão entender, tá? Essa ilustração. Então não fique irritado comigo não, tá? Agora cresce um pouquinho, tá? Você querer levar essa vantagem toda achando que eu tenho que fazer na hora porque eu disse que conheço, eu conheço. Eu conheço. Só que cada ponto, cada versículo, ele precisa ser analisado de forma minuciosa. De uma forma de qualquer jeito não fica bonito. A prova é que você não falou, eu faço na hora, é só dizer o texto que eu traduzo na hora. Você não fez, você fez antes. Aí você quer que eu faça na hora. E outra, você é um professor e eu não sou. Então você está usando de malandragem para ganhar like. Ó, você ganhou muitas visualizações, tá? Pode ficar tranquilo. Mas o YouTube não remunera bem não, tá? Você sabe que o YouTube não remunera bem. Então você não vai ganhar dinheiro com isso. Só vai ganhar aquele cartaz que você tanto gosta de ficar sendo o centro das atenções. Então você fez o desafio. Qualquer testemunho de Jeová tem uma semana. Onde é que estão? Estão com medo? Bom, eu me apresentei, fiz uma exigência simples e você covardemente não quer dar. Então, eu estou retirando a minha aceitação. Não porque eu não possa, tá? Eu estou retirando a minha aceitação porque eu não aceito pessoas que fazem do jeito que você faz. Desonesto. E ainda grava um vídeo todo para fazer uma colocação totalmente contra você. Você não tem coragem. Você sequer conhece a tradução do Novo Mundo. O que você fez foi o que você fez no vídeo lá de João 14,14. Você pegou um texto que deveria ser traduzido de uma forma e disse que a tradução do Novo Mundo não traduziu correta. Só que eu mostrei que a tradução do Novo Mundo não usou aquele texto. E ela explica por que ela não usou. Ela dá uma justificativa. Mas você não falou da justificativa. Você podia até ter falado, seria honesto. Mas eles alegam que não usaram. Agora vamos analisar se a forma como eles fizeram é a correta ou não é a correta? Aí sim. Então é como eu disse em alguma parte aqui. Não é porque determinada Bíblia usou, digamos, o Códice Bezae, que ela tem que traduzir tudo que está no Códice Bezae do jeito que está no Códice Bezae. Por quê? Porque existem outros documentos que trazem os mesmos textos e às vezes há uma diferença, há uma variante textual. Você tem que trabalhar a variante textual, você tem que fazer o aparato crítico para que você possa então definir qual é a melhor maneira de traduzir. E é o que a tradução do Novo Mundo fez, que você não conhece como ela foi feita. Você não conhece. Você pode ter pego uns versículos que ela traduziu diferente do texto que você usa para fazer a leitura, sendo que ela não usou aquele texto. A prova está aí em João 14,14. Ok? A prova está aí em João 14,14. Então você é um camarada que é garganta, falador e não tem a menor coragem. Agora, para mim, encerrou. Eu não vou ficar de guerra contigo. Então, encerrou para mim. Por aqui está retirada a minha aceitação, porque o meu oponente não tem coragem. Não tem coragem. Se você tem tanta certeza de que é irrefutável a sua colocação, não teria problema nenhum.
Ah, Tafona, você acha que pode refutar? Tá, os textos são esses aí. Faz o teu melhor que eu quero ver no dia se você vai conseguir refutar. Pronto, era simples. Não precisava esse vídeo todo. Não precisava que eu também gastasse esse tempo todo para falar dessa coisa. Então você simplesmente não tem coragem, só isso. Tá bom? Um abracinho para você.